fé. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser simplesmente negligentes com a fé cristã. É necessário sermos santos e fervorosos, sermos intrépidos. Porque o tempo do fim se aproxima. E Pedro, ele enfatiza exatamente a importância de nós nos revestirmos do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Muito semelhante com as falas do apóstolo Paulo. Cristo que sofreu por nós, para vivermos para a vontade de Deus e não mais para os desejos da nossa carne. Cristo pagou alto preço. Cruz, para que eu e você não vivamos mais segundo os desejos da nossa própria carne. Jesus não morreu para que a gente viesse aqui e dissesse: oh, Jesus, me dá um carro novo. Oh, Jesus, me dá um emprego novo. Oh, Jesus, me dá uma casa nova. Oh, Jesus, resolve o meu problema. O alto preço que Jesus pagou naquela cruz, sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz, foi para mudar a minha vida, foi para mudar a sua vida, foi para nos transformar, foi exatamente para que nós não vivamos mais segundo os desejos da nossa carne, mas vivamos segundo a vontade de Deus. Muito bem, vamos para o versículo 1. 1 Pedro 4, verso 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Coloca para nós aqui Filipenses 2:5, só para a gente fazer aqui uma breve comparação, pois a ideia é a mesma. Paulo chama a atenção dos filipenses com essa fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava trazendo uma instrução acerca da humildade. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pedro aqui, ele entende que a igreja está passando por um momento de sofrimento, de angústia extrema. Cristo passou também momentos de angústias profundas. Jesus, lá no jardim do Getsemane, disse: a minha alma está profundamente angustiada. E segundo os relatos dos evangelhos, Jesus suava gotas de sangue, de tamanha angústia. E fora as dores dos açoites, da coroa de espinhos e da própria crucificação, traições, abandono e outras coisas mais que Jesus sofreu. Pedro se dirige exatamente a esta igreja que está passando uma série de sofrimentos, uma série de perseguições, uma série de injúrias, como a gente já falou nos estudos anteriores. E a ideia semelhante à do apóstolo Paulo, quando convida a igreja a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora Pedro diz: olha, vocês precisam ter o mesmo pensamento, não apenas o sentimento, mas o pensamento que teve em Cristo Jesus, na carne, enquanto ser humano, sentindo dor, sentindo a aflição, sentindo angústia, perseguições, injúrias, abandonos e coisas mais semelhantes a estas. Então, apesar de Pedro e Paulo usarem palavras diferentes, a ideia é a mesma. É chamar a nossa atenção para Cristo como modelo, como padrão. O comportamento de Cristo é o exemplo.
tanto para Paulo como para o apóstolo Pedro. O comportamento de Cristo, a atitude de Cristo, o amor de Cristo, a ousadia de Cristo, o fervor de Cristo, a santidade de Cristo, a obediência de Cristo, a renúncia de Cristo, a maneira de pensar, a maneira de sentir. Cristo foi visto como exemplo de crente, e para o crente, também é o canal de poder para nós enfrentarmos o sofrimento. Tem aquela frasezinha que às vezes a gente não dá muita importância, né? Aquela frasezinha que diz assim, tá difícil? Pergunta para Jesus se foi fácil morrer na cruz, né? Aquela frasezinha boba. Mas não foi fácil. Não foi fácil encarar a cruz. Imagine só, Jesus e o Pai sempre foram um. E naquele momento ele disse, Pai, por que me abandonaste? Você imagina aquele momento em que, por algum instante, eles de fato estavam separados. Mas isso é verdade, irmão João. Essa questão da cruz é uma exceção. Isso. Sim, sim. Mas é uma outra questão teológica que a gente não vai abordar hoje. Ok? Mas enfim, Cristo é exatamente o exemplo de crente, e para o crente também é o canal de poder para nós enfrentarmos os sofrimentos, enfrentarmos as dores, enfrentarmos as dificuldades das nossas vidas. Irmãos, a gente não pode esmurecer por qualquer coisinha, não. Por favor. Isso vale para mim, isso vale para você. Olhe para Cristo. Veja o exemplo de Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor. Assim como Ele é exemplo, Ele também é fonte de poder. Cristo venceu a cruz, venceu os sofrimentos, triunfou naquela cruz e ressurgiu ao terceiro dia, e Ele vivo está, reinando soberanamente na glória. Está vivo. E quando Pedro diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento, é que eu e você, irmãos, devemos adotar a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, que sofreu na carne e viveu, mas não para os desejos humanos, não para as inclinações humanas, para as limitações humanas, mas para a vontade do Pai. Jesus disse que o meu alimento, minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo diz, né, no texto de Filipenses, que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo nome. Amém? Aleluia. E Pedro está dizendo, olha, irmão, vamos nos armar, mas nos armar de quê, pastor? Vamos nos armar com a atitude de Cristo. Com o mesmo pensamento de Cristo. Cristo não estava ali para fazer a vontade dele. Lembra, ele estava lá no jardim do Getsêmani e disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É o tempo todo assim, irmão.
É o tempo todo assim. Principalmente nos momentos da adversidade, nos momentos do sofrimento, nos momentos de angústia. Cristo, ele é o exemplo para nós, também é fonte de poder. Aleluia. Muito bem. E quando a gente percebe Pedro nos chamando a atenção para nos armar, né? Para que nós estejamos armados com esse pensamento de Cristo, ele segue o texto dizendo o seguinte: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A exemplo de Cristo, e agora ele se dirige a mim e a você. Dirige-se à igreja primitiva, né? A igreja original, vou usar essa expressão para dizer que é a primeira igreja, né? A primeira geração de crentes. Pedro está pegando aqui exatamente a ideia, tratando em cima da ideia da morte, como ela se aplica a nós, homens, né? De tal forma que a morte aqui representa uma separação. De tal forma que Pedro está trabalhando para mim e para você, pois aquele que sofreu na carne, aí é o exemplo aqui da morte, deixou o pecado, acabou, se apartou, se separou, não tem mais vínculo com o pecado, para que no tempo que nos resta, na carne, ou seja, aqui vivos ainda, vivamos não mais de acordo com as nossas paixões, mas segundo a vontade de Deus. Para você entender um pouquinho sobre isso, deixa eu ler Romanos capítulo 7, do 1 ao 4. Paulo vai falar também algo parecido, e ele vai trazer uma ilustração do relacionamento conjugal, homem e mulher. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, de acordo com a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei. Acabou ali, né? Aquele compromisso. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É nesse sentido que Paulo também traz a ideia, a figura, né, da morte como objeto de separação, que a morte de Cristo, como a ideia do batismo, fomos sepultados e ressurgimos, fomos separados do pecado. Não só a ideia da libertação, mas também, fomos divorciados do pecado, acabou ali, né? Estamos mortos para o pecado está morto para nós. Imediatamente Pedro faz esse tipo também de comparação, né? Esse paralelo espiritual. Aquele que participou ou participa da cruz de Cristo já não está mais vivo para a influência do pecado através de comuns desejos humanos. Irmãos, a gente não está mais nessa. Acabou esse fascínio pelo pecado, pelo mundo. Pastor, mas ainda tem um negócio, então tem que crucificar esse negócio aí. Tem que mortificar esse negócio aí.
tem que realmente sepultar isso. Tem que sepultar. Entenda, Pedro não está querendo dizer, o texto não está querendo dizer isso, nem a Bíblia em lugar nenhum está querendo dizer que quando a gente aceita Cristo, nós não estamos mais possibilitados de pecar. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós não temos mais esse desejo, irmãos. Não há mais essa, eu estou morrendo de vontade de fazer isso, mas agora eu sou crente. Que é isso? Nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos salvou. A nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos regenerou. Então, aquele que participou exatamente da cruz de Cristo, já não vive mais sobre o poder, o domínio, a influência do pecado, sobre os desejos, as inclinações da carne. Antes, estamos vivos apenas pela e para a influência de Deus e para a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, irmãos. Quantos querem fazer a vontade de Deus, digam amém, irmão. Pronto, não é mais a tua vontade, acabou. Pastor, mas em vez de quando dá aquela vontadezinha, joga essa vontade no lixo, irmão. Rebola isso fora, porque agora é a vontade de Cristo que importa, não é mais a tua, não é mais a minha. É a vontade de Cristo. Não é mais a minha vontade, não é mais a tua vontade. Não é mais o que eu quero, não é mais o que você quer, é o que Deus quer. É a vontade de Deus que importa, não é mais a minha vontade. Coloca para nós Gálatas 6,14, por favor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Acabou, Paulo diz. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Acabou. A minha relação com o mundo. A minha relação com o sistema mundano, secular, anticristo, pagão. Estou crucificado para ele e ele para mim. Acabou, não tenho mais nenhuma relação com ele. É disso que Paulo está falando, é disso que Pedro está falando nesse texto. É como morrer para o pecado, ressurgir para a justiça. É como compartilhar a experiência de Cristo, ou seja, sua vida, suas tentações, seus sofrimentos, sua morte e finalmente a sua ressurreição. Paulo diz, com ele morremos, com ele ressurgimos. Exatamente quando isso acontece, o homem dá um adeus definitivo, um adeus definitivo à sua antiga maneira de viver, irmãos. Eu sempre volto àquela velha frase do pastor Paul Walsh. Você diz que Jesus te salvou e a sua vida continua a mesma. Pergunto, Jesus salvou você de quê? Porque é o que acontece quando nós somos salvos, é o que acontece quando somos regenerados, é o que acontece quando participamos da cruz de Cristo. Nós damos um adeus definitivo à antiga maneira de viver. Acabou, meu irmão. Acabou a minha relação lá, aquele velho homem, morreu. Sou agora dominado por Cristo. Aquela prisão do prazer, do orgulho, das paixões, tudo isso é destituído, né? O domínio do pecado sobre a minha vida é destituído e começa o reinado de Deus nos nossos corações, irmãos. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a cultura que vem do céu. É
uma outra vida, irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, faça a vontade de Deus na minha vida. Que prevaleça em mim o reinado de Cristo, o reinado de Deus. Não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3 do nosso texto lá, 1 Pedro 4, 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Olha, lembra aquele Paulo está dizendo assim, Pedro está dizendo o seguinte, rapaz, já está bom. Aquela vida passada em que vocês faziam exatamente tudo quanto é que os pagãos fazem, que os gentios fazem, que os não cristãos fazem, porque basta, já chega, já foi demais o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Basta esse tempo aí. Literalmente, Pedro está dizendo, basta que no tempo passado vocês fizeram e aconteceram igual os gentios fazem. E aí essa lista de pecados que Pedro traz, nos lembra lá dos pecados que Paulo fala também lá das obras da carne, né, em Gálatas 5. A ideia que Pedro tem aqui no versículo 3, a ideia é que nós precisamos evitar o comportamento passado, romper com a vida velha. Né? Morreu a vida velha, morreu. Pedro exorta exatamente o abandono da vida passada, das práticas pecaminosas anteriormente praticado, porque basta o tempo decorrido para terdes executado, né? Basta, acabou. Sabe o que é interessante? Versículo 4. Lembre-se, a igreja está aprendendo a ser igreja, está enfrentando série de conflitos. Se você está acompanhando os estudos desde os primeiros, você percebe que eu sempre tenho dito que o evangelho ele chega e ele é uma situação nova em cada situação. Uma mulher convertida, um patrão convertido, o escravo ou o servo convertido, o marido e a mulher convertido, cada situação que o evangelho chega, as coisas começam a ganhar novo significado em meio à sociedade, né? Vai na contramão da cultura secular, daquilo que todo mundo via como normal. O evangelho chega andando na contracultura. E aí, aqui também não vai ser diferente quando nós decidirmos abandonar a vida velha. Quando você decidir abandonar a vida velha. Olha o que Pedro diz. Por isso, difamando-vos estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Agora tu é crente, agora tu é o santarrão, agora tu não anda mais com a gente, agora tu não veste mais roupa tal, agora tu só quer ser santo, tu se acha melhor do que eu. E aí começam a difamar, pois estranham o crente andar no contrafluxo dessa cultura secular. As vidas transformadas dos crentes fazem destas pessoas olhar para nós e achar que nós somos uma espécie de alienígenas. Que mundo é que tu vive, rapaz? Todo mundo faz isso. Isso é normal. Que mundo é que tu vive? Todo mundo faz isso. É normal. Aceita que dói menos.
Tem que aceitar. Não é assim, irmãos. Exatamente nesse aspecto que as vidas transformadas dos crentes vão causar estranheza, vai dar lugar exatamente a um julgamento a nosso respeito, que aí ele usa aqui a palavra difamando-vos. Isso não presta, esses bandos de crente não prestam, crente é tudo isso, tudo aquilo, e começa a falar mal dos crentes, porque o crente que tem uma vida transformada vai causar realmente estranheza nos demais. Vai causar a estranheza. Tem gente que vai dizer que a gente é estranho, mas nós somos apenas diferentes, no sentido de transformados. Diferentes, pois somos santos em Cristo Jesus. Ou seja, os antigos companheiros, os nossos antigos companheiros, poderão sorrir ironicamente para nós e dizer, ó, o santarrão, ironicamente. Embora seja verdade, porque somos santos, amém? Somos santos, amém, irmãos? Você é santo, diga amém. Ou você tem dúvida disso? Você sabia que tem gente que tem dúvida? Uma vez ele perguntou, pastor, tu é santo? Eu sou. Tu é santo? Sou. Jesus disse que eu sou. Ele pagou o preço para eu ser. Quer dizer que o senhor não erra. Ah, isso é outra coisa. Eu não sou absoluto, eu não sou infalível. Não sou inerrante. Mas eu sou santo. Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Você é santo, diga amém. Tenha dúvida não, tá? Enfim, em meio a tudo isso, né? O crente sabe muito bem. O camarada vai chamar a gente de isso, de aquilo outro, vai apontar isso, aquilo outro para nós. Em meio a tudo isso, o crente sabe que vai chegar um dia que Jesus vem julgar. Olha o que Pedro diz aqui. Pedro diz o seguinte, versículo 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Não se preocupe, irmão, se você passar algum tipo de injúria, algum tipo de acusação, algum tipo de difamação. Continue servindo a Deus, fiel a Deus. Busque exatamente o que o versículo 1 sugere, né? O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos armar do mesmo pensamento de Cristo, viveu ali de forma obediente ao Pai, santo, irrepreensível, todavia sem pecado, Cristo sem pecado, vale a pena dizer. E então, aqueles que nos difamam, aqueles que nos injuriam, assim é que diz? Injuriam. Pedro diz no versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. É a Deus que vão prestar conta e não aos homens. O versículo 6 diz o seguinte, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Esse versículo aqui. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Sem entrar muito na polêmica, só para a gente entender, tem uma sugestão de tradução nesse versículo 6. John Owen diz o seguinte, tendo em vista esse fim, o evangelho foi pregado. Qual é o fim? O juízo de Deus, né? O juízo de Deus. O evangelho foi pregado para aqueles, quem? Os mártires.
aqueles que morreram por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, que agora estão mortos. Pedro está escrevendo para os vivos, mas falando dos que morreram. Mas também pode se referir aos vivos. Mas também poderia estar se referindo a todos quantos mortos nos seus pecados e delitos. Mas, para que eles pudessem ser como foram, né, julgados na carne e condenados. Eles quem? Os que morreram por causa da justiça, os mártires. Segundo exatamente o padrão dos homens, porque o padrão dos homens é que eles não prestavam, não se enquadravam dentro da sociedade. Eles estavam na contramão da sociedade. Então vamos matá-los, como mataram Cristo. Como mataram os profetas. Então vamos matá-los. E os condenaram à morte, segundo o padrão dos homens. Mas, assim eles viveram no Espírito e de acordo com a vontade de Deus. Essa é a tradução do John Owen. E a explicação dele. E sem entrar muito nos méritos de tudo aqui, meu irmão, a pregação do Evangelho só tem um objetivo. É que nós vivamos no Espírito e segundo Deus. Que é a última frase do versículo 6. Vivamos no Espírito segundo Deus. Vivamos no Espírito segundo Deus. Não é segundo as nossas vontades, as nossas inclinações. Não é de acordo com a vontade do homem, não é de acordo com o julgamento humano, não é de acordo com a cultura humana, a sabedoria humana, mas é segundo Deus. Vivamos no Espírito segundo Deus, resumidamente. Foi assim que Jesus viveu, sendo Deus, mas não usurpou de ser igual a Deus, viveu assumindo a forma de servo, a condição humana, e enquanto ser humano, foi assim que ele viveu. E é assim que Pedro nos convida a viver. Viver no Espírito, segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus. Eu vou ler aqui a minha conclusão rapidinho. A exortação de Pedro vai romper as barreiras do tempo, chega até nós como uma mensagem tão atual quanto as notícias de amanhã. Como dizia o evangelista Billy Graham, ele dizia que a Bíblia era mais atual do que o jornal de amanhã. Enfim, essa mensagem de Pedro, ela é tão atual quanto as notícias que vão sair amanhã. Pois ele diz no versículo 2, no tempo que nos resta na carne, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu pergunto, meus irmãos. O apóstolo Paulo é quem nos responde. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Precisamos estudar a palavra de Deus não para obter informações, irmãos. Nós não podemos estar estudando a Bíblia, vindo para um culto de quarta-feira, de domingo, escola bíblica dominical, só para ter informações evangélicas. Nós temos que estudar a palavra de Deus para sermos transformados por essa palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E esta transformação causa estranheza entre aqueles que eram acostumados ao antigo estilo de vida. Alguns compreendem, outros, porém, tornam-se nossos inimigos e perseguidores. É assim, irmãos. Não vai dar para agradar todo mundo. Tem gente que vai compreender o que aconteceu com você. E tem gente que vai te perseguir. Vai achar estranho. E vai ser inimigo. Mas acredite. Cristo venceu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos santifique, nos capacite. Irmãos, não dá para brincar de ser crente.
frase besta, né? O diabo não brinca de ser diabo, irmãos, né? Mas é verdade. Eu não posso brincar de ser crente. Preciso encarar a palavra de Deus com seriedade. Eu preciso encarar o próprio Deus com seriedade. E viver uma vida consagrada. Dedicada. Fazendo a vontade daquele que nos chamou.